Bem-vindos à primeira parte deste programa. Esperem pela segunda. Vai haver fetichismo e sadomaso. Mas temos aqui o sadomasoquista. Não é agora. É só na segunda. As pessoas já devem estar ansiosas por isso. Ora, aqui vamos falar com variedíssimas pessoas. Temos aqui, para começar, o Hélder Pernas, que nos veio falar de uma marca que tem há quantos anos? A marca tem 54 anos. É uma marca italiana. Foi o Sr. Clementoni? Sim, foi o Sr. Mário Clementoni que criou a empresa numa garagem em Recanati e hoje é uma das principais marcas europeias de brinquedos. Portanto, tem 65 anos. Sensivelmente. Sim. O Sr. Clementoni já, entretanto, estará a fazer... Mas continua na família e é o filho mais novo que é o CEO da companhia. Espera aí, o Sr. Clementoni continua na família ou já está... Não. A empresa continua na família. Ok. Ainda bem. Espera aí, já lá voltaremos. Com muito menos de 65 anos de duração, temos uma clínica que abriu há um ano no Porto, que é um Instituto Médico Privado. Assim é que é. Temos aqui a Sandra Santos e o Nuno Palas. A Sandra Santos é a gestora de qualidade. Sim. Diretora de qualidade, pronto. Sim. E o Nuno Palas é o nutricionista e também diretor de serviço. É isto, eu disse bem. Clínico. Diretor clínico. Eu bem parecia que estava... Ao serviço, mas Estás quando estás a dizer uma coisa assim, devo estar a dizer mal, não é? Até pelas vossas casas, estar aqui a fazer um erro qualquer. E depois, finalmente, temos aqui o Francisco Cruz, que veio falar do Aqua Village, que é um projeto de 5 estrelas, que fica em Oliveira... do hospital. Do hospital. Estava aqui na dúvida se era Oliveira do Bairro ou Oliveira do Hospital. A quantos quilómetros é que está a Oliveira do Bairro de Oliveira do Hospital? Uns 90, 100 km, talvez. Tu és o diretor? Diretor-geral, sim. Diretor-geral? Estás muito novo para ser diretor-geral? Cresci rápido. É da tua família este... É, também. Ok. A tua explicação está aí, não é? Também. Olha, eu ainda não fui lá, mas tenho muita curiosidade. Tenho ouvido falar muito bem. O que é que tem o Aqua Village? O Aqua Village é um resort de 5 estrelas, como foi dito, muito direcionado para a saúde e bem-estar, com um foco muito grande no spa. Ainda há relativamente pouco tempo também lançámos o novo Fly. Para crianças, massagens para crianças, não é? Exatamente. Lançámos agora recentemente um programa muito direcionado para as crianças, uma vez que o hotel foi considerado o melhor resort de 5 estrelas, aliás, o melhor hotel de luxo da Europa para crianças, para famílias. Está complicado. Para famílias. Sim, para famílias. E por Miguel Sousa Tavares nunca irá a esse hotel, não é? Será persona não grata. Pois, okay. Será certamente bem recebido também. Sim. Portanto, é um hotel muito familiar. Curiosamente, eu fui a outro hotel este verão, que é um hotel Vila Galé em Beja, que é também muito, muito familiar. E eu fui com mais 2 amigos. E o que eu notei é que é muito fixe as famílias, mas, por exemplo, nesta condição que nós estávamos os 3, éramos 3 rapazes, tu não podes estar num hotel com tantas famílias, senão ficas doido. A não ser que estejas com uma família. Não, isso é divertido se estás com uma família. Se não estás, aquilo é uma loucura geral. Eu nunca tinha visto uma piscina com tantas crianças. Era um barreiro tal que eu não... Foi uma coisa incrível. E eu tenho uma ótima relação com a Vila Galé. E eu fiquei tipo... Não, mas ao mesmo tempo eu disse, se tivesse uma família, era para aqui que eu queria vir. E se calhar é o mesmo que acontece no... Não. No nosso caso, curiosamente, acaba por ser diferente por uma razão. Nós temos 3 piscinas, o que permite com que casais com crianças estejam mais numa piscina, casais estejam noutra piscina e acabam por estar os barulhos e o silêncio bastante afastados uma coisa da outra. Mas aí por acaso não acontecia, no de Beja. Que era, na piscina grande estava lá toda. Os miúdos, estava tudo. A pequena estava assim, tipo... Os miúdos pequenos não querem ir para a pequena, querem ir para os grandes. O que será, meu? Mas no nosso caso, como são as 3 muito semelhantes, e sendo cada uma diferente da outra e em locais separados, permite ter silêncio profundo numa zona, noutra onde temos as crianças a haver mais ruído e por isso, como há essa separação física,
quem quer estar no descanso está, quem quer estar no barulho com as outras crianças já está habituado, está, e por isso estamos muito à vontade nesse sentido. Mesmo de propósito, temos aqui uma pessoa que faz brinquedos, isto estamos a falar de crianças, e vocês falam muito de obesidade infantil, já lá vamos. Antes disso, só imagens do Aqua Village. Aí está. O Aqua Village fica em Oliveira do Hospital. É um resort de 5 estrelas. Daqui a pouco já o vamos descrever melhor. Para já, vamos à vossa clínica. Já percebi que na vossa clínica vocês dão importância muito à saúde, como seria de esperar, é uma clínica, não é? Mas também à alimentação. E vocês falam muito da obesidade infantil. As boas novas é que, ao que tudo indica, houve um decréscimo acentuado da obesidade infantil em Portugal. Sim, é verdade. Há um estudo europeu que engloba vários países, patrocinado também pela Organização Mundial de Saúde, e este estudo comparou os mesmos dados de 2008 para 2016 e há um decréscimo significativo na ordem de 7% ao nível de excesso de peso e na ordem de 3% ao nível de obesidade. Isso é uma boa novidade. Achas que isso tem a ver com as políticas que, entretanto, foram implementadas, com a preocupação cada vez maior por parte das pessoas? Sim, sem dúvida. Até porque, por exemplo, a pior região em Portugal e na Europa eram os Açores. Os Açores eram, neste estudo, foram identificados como a pior média de excesso de peso e de obesidade. Incrível, não tinha nada dessa ideia. Mas houve um grande decréscimo, não é? Houve um grande decréscimo e isto fruto muito por medidas. Ou seja, porque houve medidas mesmo por parte das entidades açorianas. Houve um programa específico em que se aumentou o número de nutricionistas a nível de cuidados primários, uma interação com escolas e centros de saúde e outras entidades, e aí conseguiu-se uma redução significativa, o que demonstra um bocadinho isto, quer dizer, que se apostarmos, se calhar, em medidas certas, conseguimos resultados positivos e é o primeiro grande dado, por assim dizer, que demonstra uma redução. Até então era sempre aumentos. Já agora, Sandra, o que é que vocês já trabalharam em Lisboa, agora trabalham no Porto? Eu só Porto. Só Porto, mas o que é que as pessoas atualmente querem com a sua imagem? Por exemplo, vocês à altura diziam aqui uma coisa curiosa, acho graça que é interessante perceber, por exemplo, as preocupações que as mulheres têm, que os homens têm. Os homens é sempre a barriga, não é? As mulheres é o rabo. Sim. Há uma preocupação cada vez maior com a imagem, porque a imagem é quase um cartão de visita das pessoas. E tu agora apareces a toda a hora no Facebook, nas redes sociais, tu sais para um simples jantar e de repente vês-te exposto numa rede social e isso... Sim, e depois há a comparação. Eu posso igualar-me àquela pessoa, porque se fizer aqui uns retoques ou outros... Mas às vezes é impossível, não é? Sim. As pessoas querem ser a Kardashian e isso é impossível, não é? Exatamente. E têm também que procurar ir a sítios recomendados e com profissionais qualificados para o fazer. E hoje em dia as pessoas também já vão muito porque pesquisam o tipo de tratamentos, os sítios onde devem ir. Acho que é uma preocupação acrescida também. Vocês tratamentos estéticos é que fazem? Nós fazemos tratamentos não invasivos. Fazemos tratamentos pouco invasivos, que é o caso do botox, ácido hialurónico, e depois também temos a cirurgia plástica. Ou seja, a clínica acaba por ser uma clínica de bem-estar e nutrição, mas depois temos uma série de serviços dentro da área de estética associados à dermatologia, à medicina estética. Por exemplo, a medicina estética no Brasil já vai uns anos bem à frente, não é? Sim. Os brasileiros, sei lá, 50% dos brasileiros, de certeza que já fizeram uma qualquer operação estética. Temos clientes brasileiros. Têm? Temos. Deixa-me adivinhar, aí a preocupação, sei lá,
a mulher brasileira dá mais importância ao rabo, mas de um outro modo, não é? Sim, A e mulher também muito à africana. pele. Não é? Sim, isso acontece. Ou seja, a questão de beleza e de estética é muito cultural e mesmo dentro quase do próprio país há diferenças. E quando comparamos, por exemplo, com a mulher africana, então aí o conceito é completamente diferente, porque num tratamento típico em Portugal, se calhar teríamos a reduzir a zona de coxa ou de anca, e isso na mulher africana não interessa, o que interessa é não ter barriga. Claro. Agora, notas diferenças entre as pessoas a sul e a norte, Nuno? Nota-se diferença principalmente até noutra coisa, que é no tipo de investimento e na forma como as pessoas encaram a componente estética. Ou seja, no sul do país, e principalmente até mesmo Lisboa, gasta-se, entre aspas, muito mais dinheiro com a estética do que aquilo que acontece no norte. E a grande explicação que eventualmente eu encontro para isso tem muito mais a ver, se calhar, eventualmente também por nesta zona ser muito mais uma zona de serviços em que, efetivamente, se calhar a imagem é mais importante pode ter status sentido. enquanto sucesso. Mas essa é uma realidade e, principalmente, eu já estive a trabalhar 10 anos em Lisboa e estou agora há quase 4 no Porto e noto muito isso nessa área. Olha, temos que falar aqui com o Hélder Pernas, senão ele fica triste e vai-se embora do programa. Ainda há bocado ameaçou-me, vou-me embora. Vocês não ouviram. O Hélder Pernas está aqui a falar sobre esta marca de brinquedos. Tu falas muito da parte da robótica e o quanto ela poderá ser útil e didática. De resto, vocês vão abrir aquela que será a vossa primeira loja no pavilhão do conhecimento. Sim, nós já abrimos a loja. A loja é a parte mais visível da parceria que nós temos com o pavilhão do conhecimento, ou seja, em que outra das partes visíveis vamos abrir pensamos ainda em setembro, uma estação de robótica no interior do pavilhão do conhecimento para vários targets com robôs, desde o pré-escolar até um bocadinho mais acima, até os 14, 15 anos, onde, por exemplo, os monitores do pavilhão já tiveram formação e onde as crianças podem brincar e, ao mesmo tempo, aprender vários conteúdos. Já agora, como é que são os brinquedos de robótica? Este é um... Esse é o recente. O que é que ele faz? Este faz várias coisas. Este permite, desde a localização... Pode, mas primeiro tem que... Espera aí. Ok. Olá. Oi. Não. Posso? Sim, claro. O que é que ele faz? Por exemplo, nesse caso, esse é um mind design. O que é que ele faz? Ele desenha através da aplicação, ou tem também uma possibilidade através de comando de voz, e desenha desde formas geométricas, que nós lhe damos indicação, ou através da aplicação. Ele pode desenhar aquilo que nós queremos, ou então as formas mais simples em termos geométricos. Achas que este tipo de brinquedos vai começar a aparecer nas salas de aula? Seguramente. Nós, nesta altura, temos vários brinquedos nossos nas salas de aula, principalmente o DOC, que é um brinquedo, foi o primeiro, que é um brinquedo para o pré-escolar, uma robótica educacional em que está em várias salas de aula, em termos para a robótica educacional, para a localização, para aprender as formas, as cores, mas mais do que isso. Aquilo que a robótica educacional permite em termos do desenvolvimento das crianças, em termos de um pensamento lógico, computacional, em termos da multidisciplinaridade, em termos de aprendizagem, do funcionamento em termos do trabalho de grupo, até a questão do erro, não vê-lo como erro, uma coisa em si, mas uma forma de aprendizagem e de procurar a solução. Eu acho que em termos para as crianças, é muito mais motivante
e para elas, porque em termos de conteúdos muitas vezes é o mesmo, mas a forma como é transmitido e a envolvência torna muito mais enriquecedor. Tu lembras de um jogo que havia, pelo menos na minha geração, que era, eu acho que era da Majora, que era assim, tu punhas um bonequinho, era o Sabichão, exatamente, era o Sabichão. Todos Eu nós, lembro- acho que todos Também, nós. eu nunca consegui compreender como é que o Sabichão sabia aquilo tudo, não é? Pá, em que aquilo era incrível, o Sabichão Acho que todo. ainda tu existe davas. hoje. Ainda Agora, existe o com uma Sabichão. roupagem um bocadinho diferente, mas acho que ainda existe. A Majora, entretanto, está de volta, não é? Houve ali um problema complicado e, entretanto, eles conseguiram regressar. Eu lembro-me muito bem do Sabichão. Qualquer dia vai haver, se é que já não é, uma espécie de Sabichão robô. Sim, isso. Vai haver, claro, não é? Sim, com relativa facilidade. Sim. Outro dia estávamos a falar do futuro. Ultimamente tenho tido muitos convidados que falam sobre a educação. Olha, já parti uma... Não parti nada, não, foi só não, e falava-se, por exemplo, na realidade virtual, naquilo que a realidade virtual pode ajudar, por exemplo, nas aulas, que é, tu de repente colocares aos teus alunos uns óculos 3D e irem para a Batalha de Aljubarrota. E a lição ser essa. Hoje vamos aprender a Batalha de Aljubarrota. Olha só a loucura que é. Sim. Eles estarem no meio da Batalha de Aljubarrota e o professor estar a ensinar onde é que eles estão, quem é que está do lado direito, quem é que está... A tática do De quadrado. certeza que eles vão decorar muito mais a matéria. Sim, não é? a Vai ser- envolvência é completamente bem. diferente. Não é? Eu acho que vai ser incrível, não é? E se calhar... não sei, mas as escolas até vão começar a ter uma sala de aula só para aquilo, não é? Sim, a Só as própria aulas não vão ter todas, não vão ter esses meios. Mas quando tiverem vai ser incrível. Sim, a própria configuração das salas de aula também está em transição, não é? Já agora, uma pergunta a vocês que tem a ver de novo com o cuidado com o corpo. Já falamos aqui da obesidade infantil, do cuidado que as pessoas têm com a imagem. E não acham que, das redes sociais, que também vieram a alterar alguns comportamentos, pelo menos a pressão que as pessoas tinham, até então a pressão que existe é que depois nós olhamos para a televisão, para os anúncios publicitários, e é tudo bonito, aqueles corpos são perfeitos. Eu interrogo-me sempre onde é que estão aquelas mulheres, que eu não as encontro depois na rua. Mas a verdade é que isso existe, e isso é uma pressão que está implícita. Mas há uma outra coisa também, que é o tempo também interfere. O Brasil tem esta cultura toda do corpo, porque o tempo no Brasil também é muito bom e os corpos estão mais à mostra e essa pressão também é maior por causa disso. E por isso nós notamos mais, numa época alta, estes tipos de serviços são mais procurados do que, por exemplo, no inverno. No inverno as pessoas procuram mais as pessoas andam para mais tratamentos de resguardadas. rosto, cirurgia plástica, enquanto no verão são mais os tratamentos de emagrecimento, a celulite. E é curioso que vocês dizem que antes eram aquelas mulheres de 40, 50 anos que iam a este tipo de clínicas e agora não, as pessoas começam-se a preocupar desde muito cedo. Agora é transversal, a todas as idades. As pessoas preocupam-se, homens e mulheres, e preocupam-se desde cedo com a saúde e com a imagem. Os homens estão mais preocupados a esse nível? Sim, sim, estão. Já lá vai o tempo em Nota-se. que só quando algum mal acontecesse é que o homem decidia atuar. Claro, Ou os seja, homens cada vez mais atua querem- também em prevenção e com o conceito estético. Ou seja, isso é algo que, mesmo a questão das mulheres, há faixas etárias mais novas que se preocupam com o processo de envelhecimento. E isso faz com que esse processo seja retardado e acima de tudo, também com que... e se calhar também muito pela preocupação, a tal questão das redes sociais, a imagem, e isso acontece. Já agora, quais são os segredos a terem em conta? Isto é, como é que se pode ensinar os mais novos a comerem melhor? Já se percebeu que a grande guerra vai ser açúcar, gorduras e alimentos processados. São estas três guerras atuais. Não é? Falei bem? Sim, sim. Essas, Parece que têm interessado nutricionistas. a gordura trans, os açúcares e o sal é neste momento a batalha. E o sal, claro. Agora, as crianças fundamentalmente vão comer melhor se os pais comerem melhor. Ou seja, o primeiro ponto é esse. A educação alimentar é fundamental para eu ter um adulto que se alimente bem. Uma vez entrevistava uma nutricionista e ligou para a rádio uma mãe de uma criança que perguntou à nutricionista: olhe, não sei como é que hei de fazer para o meu filho comer a sopa. E a nutricionista respondeu-lhe: a senhora come a sopa? E ela: não. Então pronto, tem a resposta. Não, é muito comum
quando se está a provar alguma coisa às crianças, é muito comum nós qualificarmos logo quase o alimento. Quer dizer, é muito comum introduzir logo, vê lá se gostas, se calhar não vais gostar, ou se não gostares não tens de comer, ou seja, à partida nós já estamos a condicionar aquela experiência. E isto não é às vezes fácil porque é quase intuitivo, ou seja, não é fácil de controlar, mas quer se queira, quer não, já se está a passar uma ideia, uma imagem. E depois é muito difícil voltar com isto atrás. Por exemplo, eu dou muito este exemplo. Quando num bebê se começa na diversificação alimentar, se começar a introduzir um iogurte açucarado, já é difícil que naquela faixa etária nós vamos conseguir ir Olha, por exemplo, para o iogurte natural. Aí todos temos responsabilidades. Outro dia falava sobre isso. Acho que devia haver uma reunião mundial onde estariam milhões de pessoas nesta reunião. Tinha que ser no meu arena, basicamente. Que era arranjar uma estratégia para substituir aquelas guloseimas que se dá às crianças. Não é? Os chocolates, os repousados. Imagina que se criava uma estratégia para substituir aquilo por outra coisa que fosse igualmente saborosa, mas que não tivesse açúcar. Porque o problema é que ao fazeres, já estás a viciar o jogo todo, desde o início. Isso é um facto, mas agora outra coisa também é, não vai existir aí nenhum alimento que possa ser inócuo, ou seja, neste sentido, vai ter sempre que haver ali alguma preparação química. Ou seja... Está bem, mas olha lá, se as crianças não conhecerem aquilo, não é? Depois não ficam viciadas. Sim, isso... Inventava-se uma cena, uns reboçados assim sem açúcar, malucos. Não, já até umas gomas, por exemplo, que não têm açúcar, têm açúcares adicionados e alguns alimentos também já vêm muito nesse sentido. Agora, a questão aqui também passa muito pela educação alimentar. Por exemplo, eu posso proibir um alimento, mas se eu não mostrar qual é o caminho certo, ou seja, bem, eu sei que não posso comer, mas então qual é que eu vou comer? Quer dizer, eu posso estar a comer outro em substituto que é ainda pior que aquele. Ou seja, e por isso todas essas medidas também têm que ser muito acompanhadas por outras de educação alimentar. Olha, nós estamos quase a acabar, mas deixa-me voltar aqui ao Aqua Village e ao Francisco. Há pouco falávamos das massagens para crianças, o facto de haver 3 piscinas. Há também o centro de congressos, que é onde vocês podem ter reuniões. Interessa muito o facto de vocês terem quartos suspensos nas árvores. Limão. Não são quartos. Então é o quê? São umas gotas que nós temos penduradas no meio de um choupal. Umas gotas? São umas gotas penduradas nas árvores no meio do choupal, mesmo junto ao rio, para ter massagens com mel durante 90 minutos. Eu quero fazer isso. Vocês têm uma praia fluvial privada. Exatamente. Nós, durante todo o verão, na nossa própria praia fluvial, temos lá aulas de paddle, todas as atividades associadas ao próprio rio são proporcionadas mesmo junto à nossa praia fluvial, o que permite que quem se desloque para vir ao Aqua Village, seja lá 3, 4, 5 ou 6 dias, o que quer que seja, digamos assim, tenha sempre um conjunto de atividades que possa fazer, quer no rio, quer em terra, desde o spa, no restaurante, o bar, sala de congresso, kids club. Vocês têm 29 apartamentos, têm uma suíte presidencial, têm um restaurante que já ouvi dizer que é bastante bom e curiosamente, porque estamos a falar das crianças, vocês também têm tratamentos de rosto para adolescentes, possivelmente com acne, não é verdade? E o que é que têm mais? Se é que me estou a esquecer aqui. Nós temos agora alguns... Tem tratamentos antissolíticos, tem um osteopata no hotel. Nós temos agora algumas novidades engraçadas, nomeadamente os tratamentos para as crianças, quer sejam as massagens, quer sejam tratamentos de rosto, corpo, tratamentos antissolíticos, os tratamentos rejuvenescedores, também muito indicados aos jovens, digamos assim. Vão ter um centro de interpretação de águas minerais termais que vai funcionar muito em breve, certo. Não é? Sim. E estamos a esquecer de alguma coisa, era o quê? Kids Club. Claro. Uma vez que é um hotel muito direcionado para as famílias. E tem uma vista sobre o Rio Alva. Fantástica. Nós temos apartamentos que têm banheiras de hidromassagem na varanda do apartamento, sobre o rio. Estou muito curioso. Quando me casar, vou lá. Combinado. Esta é a promessa. Depois a verdade é que não estou a pensar em casar-me em breve. Olha, de resto, tens 2 filhas, não é? Como o amigo Otávio. O que é que diz às tuas filhas a este nível da alimentação? Tento que elas tenham ter uma alimentação saudável e elas preocupam-se. Elas não são muito de fast food, não.
Não, elas preocupam de vez em quando, Helder, obviamente. tu também tens filhas ou filhos? Tenho 3 filhos. 3 filhos? Tenho 3 rapazes? Não, 2 rapazes, um 19, outro 17 e uma a rapariga? Carolina com 14. E que tal? Não, tem algum cuidado, sim. Tem? Sim. Principalmente, então, a rapariga, a Carolina, sim. Sabes que outro dia houve um caso apaixonante nos Estados Unidos em que uma miúda de 18 anos colocou os pais em tribunal acusando-os de terem sido desleixados na forma como a educaram com a nutrição. Ela culpava os pais de ser obesa. E tinha a sua razão. São os pais que podem controlar isso, não são as crianças. As crianças, por elas, comem. Não sei se está para chegar a esse extremo, Sim. mas sem dúvida é a primeira linha de atuação. Não há, a criança aprende sempre pelo exemplo. Eu posso, a tal questão da sopa, eu posso mandar comer sopa, se não comer, é um comportamento que não vai perdurar. E não achas que eu, por exemplo, ouço cada vez menos a falar das dietas de verão? Isto é, as pessoas acho que já perceberam, de certa forma, que não há isso da dieta de verão. Há uma coisa que se chama reeducação alimentar e que tem que ser para sempre. Não é? Isso é importante, ou seja, agora, podem existir na mesma dietas de verão, ou seja, pode haver pessoas que queiram perder 2 ou 3 quilos, que às vezes é aquela diferença para no verão se sentirem bem. Sentir melhor. Ou até é chamada gordura localizada, às vezes. Agora, quando tem alguém que tem 20 quilos a mais e falamos em dieta de verão, aqui não há nada que resulta... Até pode resultar a curto prazo e aumentar ali um bocadinho a autoestima da pessoa, mas a médio prazo, ou quase a muito curto médio prazo, não sai ser sustentável. Dizem que temos que acabar o programa muito rapidamente. Onde é que as pessoas podem encontrar os teus brinquedos? E tudo o que é No pavilhão do conhecimento? Conhecimento, sim, claramente, na nossa loja, mas tudo o que é distribuição moderna, no Modelo Continente, Auchan, Corte Inglês, FNAC, todo lado. 100%. Estão lá sempre os teus brinquedos? Sim, os nas teus lojas robôs? de retalho, em todo lado. Vou-me lembrar sempre de ti quando passar por lá. Fica aqui o convite, não só para perceberem como funcionam estes brinquedos. Tivemos aqui o Helder Pernas a falar da Clementoni, é assim que se chama? Clementoni. Eu sinto, não é? Clementoni. Depois tivemos aqui o Nuno Palas e a Sandra Santos a falarem-nos sobre a sua clínica, na verdade, o Instituto Médico Privado, que fica na Baixa do Porto. Sim, junto à Trindade. Junto à Trindade, não é? Sim. E finalmente o Aqua Village, que é em Oliveira do Hospital e que está à vossa espera para uma visita. Claro que sim. Vamos acabar com estas imagens. Gostaram imenso do vídeo? Então partilhem o vídeo.